Você já ouviu falar sobre assédio eleitoral? Pois é, o Ministério Público de Minas Gerais adverte candidatos, partidos políticos e gestores públicos e privados que a coação e o assédio como forma de influenciar o voto podem sim ser enquadrados no artigo 301 do Código Eleitoral. E para entender melhor sobre esse assunto, a reportagem do Sistema Clube conversou com o advogado Brian Epstein. Bom dia, doutor Brian. Você pode explicar para quem nos acompanha o que é o assédio eleitoral e de que forma a legislação brasileira vê esse crime? Bom dia a todos, rádio ouvintes. O princípio da situação é que a Constituição Federal ela garante a liberdade de consciência, de expressão e de orientação política, protegendo o livre exercício da cidadania por meio do voto direto e secreto. Então, todas as vezes que essa vontade de exercício da cidadania garantida, que é de forma livre, ela é ameaçada, essa liberdade de escolha, essa liberdade de opção, fala-se em assédio. Então, o assédio, ele pode vir através de uma concessão ou oferta de um benefício ou de uma vantagem, seja através de uma ameaça, às vezes tem se noticiado retenção de documentos de identificação impedindo que a pessoa vá votar, seja através de embaraçar o trânsito do eleitor até a votação, alguém se comprometer de levá-los em ônibus ou alguma coisa assim, e depois, no meio do caminho, ou não cumprir essa promessa, fazendo com que atrase e não consiga votar, seja usando violências físicas, e assim até mesmo a forma de comprar o documento de identificação, pagar um valor pelo documento, que serviria para o eleitor se identificar na hora. Essas são formas de assediar. É quando se tenta, por algum modo, viciar a liberdade de votação do eleitor. E dentro desses pontos também está incluso obrigar alguém a votar em determinado candidato ou partido, né? Isso. Observe que o voto, quando o cidadão vai exercer um voto, ele se desloca até uma cabine eleitoral e ali ele exerce o voto de forma secreta. Né? No sentido, qualquer ato tendente a viciar essa liberdade de escolha é um assédio, violar. Isso geralmente tem acontecido em empresas, mas há de se observar que o poder empresarial ele é limitado pelos direitos fundamentais do cidadão, sendo, portanto, ilícita qualquer prática que venha restringir a liberdade de voto. Tá certo? Essa situação, ela constitui crime. E hoje em dia é muito fácil de registrar essas situações, é um risco muito grande a pessoa que comete esse tipo de assédio praticar um ilícito dessa natureza, porque isso pode ser gravado, isso pode ser filmado, considerando que todos hoje em dia dispõem de um telefone que, por mais simples que esteja, é capaz de gravar um vídeo, é capaz de tirar uma foto, ou mesmo é capaz de gerar testemunhas, né? E os fatos são criminosos, né? São sujeitos a pena, tanto no Código Eleitoral, como também no Código Penal. Um crime comum e um crime eleitoral, aí no caso. Então, uma gravação, por exemplo, bastaria para levar um caso de assédio, seja ele eleitoral, moral, é o suficiente para levar um caso à justiça? Adiante. Isso. Na situação que nós estamos vivendo, conforme as notícias que têm elevado alto grau de violência, já que o direito, o exercício do voto, ele é secreto e o cidadão só divulga em quem vai votar porque assim quer, tá certo? O mais interessante também é que as pessoas que eles tenham que o ambiente não é um ambiente entre amigos e que pode haver algum tipo de assédio, é que ela deixe de manifestar a sua intenção publicamente.
já que o direito, na hora que você efetivamente vai votar, o voto vai ser secreto. Né? Para quem denunciar essas circunstâncias? Tem o Ministério Público Eleitoral, os promotores que cuidam especificamente das eleições. Se for o assédio no ambiente de trabalho, pode ser feita a denúncia também ao Ministério Público do Trabalho e às polícias de modo geral. Bastando que se entre em um site aí, denúncias, assédio eleitoral, denúncia Ministério Público Eleitoral, ou seja, Ministério Público do Trabalho, que facilmente vai se encontrar um canal em que se possa enviar esses áudios, enviar esses vídeos, elementos de prova, onde que aconteceu um crime de assédio. Na advocacia, trata-se de cada caso é um caso, né? Por exemplo, se um funcionário gosta de pretende expressar a sua posição política no ambiente de trabalho, seja, por exemplo, usando algum tipo de acessório, de roupa, de vestimenta, pode ser um colega ou um superior hierárquico no trabalho, tecer alguma crítica ou algum tipo de ameaça, nesse sentido, é assédio eleitoral, né? Isso. O assédio é tudo aquilo que tenta, de uma certa forma, alterar a vontade que deve ser livre na hora de exercer o voto. Há de se observar que a empresa ela tem um poder sobre os funcionários. Tem um poder onde que ela traça vestimentas gerais, ela pode definir uniforme. Ela só não pode definir que o uniforme retrate as cores da campanha do candidato que esteja da sua preferência. Mas ela, de uma certa forma, também pode inibir que as pessoas vão para a empresa trajando roupa do seu candidato. Ela nem pode exigir que eles vistam a camisa da empresa que o patrão deseja, mas também ela não está obrigada a tolerar que o empregado também vá com a roupa que ele deseja. E tem que isso seja assédio e sim um controle de posturas lá da empresa. Então, o excesso ele deve ser contido tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. O assédio vai se consubstanciar quando a imposição de uma vontade sobre a vontade de voto, de expressão na hora da votação, efetivamente, né? A questão das coordenadas, das diretivas da empresa fica a cargo da empresa traçar e do empregado respeitar, nunca impondo, nem de um lado nem de outro. E caso algum dos nossos ouvintes, ou pessoas que estejam nos acompanhando, esteja em dúvida se sofreu um assédio, seja eleitoral, moral, de liberdade de expressão, ou se foi só uma crítica de algum colega ou de algum superior no trabalho ou fora do trabalho também, qual é a linha que divide o assédio do debate? Pois sim. Quando o cidadão leva um fato ao conhecimento da autoridade, seja do Ministério Público do Trabalho, seja do Ministério Público Eleitoral, ou do Ministério Público de uma forma geral, ou das polícias, militar, civil, seja qual for, ela leva a notícia de um fato e a autoridade que recebe aquela comunicação daquele fato que vai fazer um julgamento prévio através de investigações se aquilo constituiu um crime ou não. Né? Não é simplesmente levar uma informação que necessariamente vai instaurar um processo criminal. É necessária a investigação prévia para saber se vai reunir ou não os requisitos que configurem um assédio eleitoral. Então, levar a informação é o caminho.
Se a pessoa está em dúvida, ela leva a informação e a autoridade vai fazer as investigações para saber se o que aconteceu foi ou não foi um assédio. Então, nessa fase preliminar, o máximo de informações sobre possíveis crimes devem ser levadas às autoridades. E essas, por suas vezes, vão fazer a investigação sobre cada caso específico. E finalizada a investigação, determinado que foi um crime, qual é a pena para esse crime de assédio eleitoral em específico? Olha, varia. O Código Eleitoral estabelece lá do artigo 299 até o artigo 301 várias disposições sobre várias condutas que são tidas como crime, né? Como impedir o embaraço do exercício do voto, seria uma detenção de 6 meses, 6 meses até 100 dias, multa, prender ou deter o eleitor, reclusão de 4 a 6 anos. Também teria a outra possibilidade, que é dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar um voto, né? A pena aí, no caso, é de reclusão de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multas. Valer-se de serviço público as autoridades para coagir alguém a votar ou não votar, seria detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. E daí por diante, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Então, vão tendo várias condutas e as penas proporcionais à gravidade dessas condutas. São diversas condutas, esses que eu disse aqui são apenas exemplificativos. Vale destacar que as denúncias a respeito do assédio eleitoral podem ser feitas ao Ministério Público de Minas Gerais pela ouvidoria do órgão, que é pelo telefone 31 33 30 95 04 ou pelo telefone 127, que é chamada gratuita dentro do Estado, ou pelo e-mail ouvidoria@mpmg.mp.br. Para a Rádio Clube 98, repórter Amanda Marques.